Olá, pessoal. Bom, bem-vindos à nossa aula 19, desculpa. Bem-vindos à nossa aula 19. Hoje não tem teoria, hoje é uma aula mais rápida, né? Também depois da última aí que veio um pouco pesadinha, né? Essa daqui é mais tranquila, mas é tão importante quanto. Hoje a gente vai falar de group by. A gente usa o group by, essa função, para quando a gente quer... Galera, hoje eu estou aqui numa área externa, então se o barulho ficar um pouco maior, porque o escritório aqui numa área movimentada, me desculpem, tá? Mas eu estou tendo que gravar aqui hoje. Enfim, a gente usa o group by para que quando a gente precisa agrupar, né, a gente tem lá um determinado número vou até rodar aqui para mostrar para vocês, ó, vou chamar esse, eu já criei aqui esse data frame, como de costume, eu vou deixar ali embaixo para vocês já colocarem, tá bom? Enfim, a gente pode agrupar por determinadas colunas, por determinados temas dessas colunas. Por exemplo, aqui nós temos um pequeno data frame que fala, por exemplo, né, uma região, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e o nome dos vendedores. E aí vamos supor que eu quero saber de repente aí qual região vendeu menos, qual região vendeu mais, enfim. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que agrupar esse dado aqui em estados. E aí eu consigo comparar um estado com o outro. É claro, eu poderia chegar aqui e somar, né? Somar, por exemplo, ali os vendedores, a venda dos vendedores de São Paulo, de Minas, Rio, tal, e fazer essa comparação. Mas é claro, a gente não vai lidar com dados de 7 colunas e 7 linhas, né? Nós vamos 8, 10, não, a gente vai lidar com milhares, milhões de linhas. Então, a gente tem que utilizar aí o group by para fazer esse tipo de operação. Vou mostrar para vocês como que a gente utiliza essa função. Eu simplesmente coloco aqui, ó, o nome do meu data frame, né, df, group by, ou seja, agrupe por, então, agrupe esse data frame por, e aqui dentro do parênteses eu coloco, eu quero que ele agrupe pelo quê, né, por qual coluna? Bom, nesse caso, no primeiro exemplo, eu vou colocar agrupe esse data frame aí por sede. Beleza, ele já criou, mas quando eu agrupo, ele não cria para a gente uma visualização. Ele simplesmente guarda isso aí agrupado, né, na memória, e eu não consigo visualizar. Eu utilizo isso para... eu agrupo e eu só consigo visualizar algumas operações que eu quero saber desse agrupamento. É estranho de pensar a princípio, mas ó, vou colocar um nome aqui chamado by sed, né? Pela sede, foi agrupado pela sede. Então coloco aqui by sed e vou fazer ali a mesma coisa, né? O meu by sed vai ser ali o group by por sed. Poderia já ter dado o nome aqui, mas eu queria mostrar para vocês que ele não cria uma visualização. Mesma coisa, se eu colocar o nome dessa, mesmo colocando um nome para ele, olha, ele não cria uma visualização, ele apenas mostra que isso aqui é um objeto aqui agrupado, né, de data frame group by. Então, como que eu posso visualizar os dados disso, né? Para que serve isso de verdade? Bom, digamos que eu quero saber qual foi a sede que vendeu mais. E aí eu posso pegar esse by sede que está agrupado e colocar lá, ó, Max. Olha lá, no Espírito Santo foi a Maria que vendeu mais. E aqui em Minas Gerais foi o Tiago, Rafaela e o Jorge. Beleza, e eu quero saber então agora a média de cada sede, né? A média de vendas de cada sede. E aqui ele coloca para a gente, ó, min, essa função min é a média. Então eu pedi para ele o que? Retorne a média desse meu data frame agrupado pela sede. Outra coisa que eu posso colocar, essa função chamada describe, e ela vai me mostrar várias estatísticas já. Essa é uma função que a gente utiliza bastante quando a gente está fazendo as nossas análises, porque ela dá uma visão geral, média, desvio padrão, primeiro quartil, né, aqui o máximo, o mínimo de cada um. Então percebam, como ele está agrupado, ó, São Paulo, certo? Em São Paulo,
eu já consigo ver a contagem, né? Porque aqui é muito fácil a gente ver que tem 2 de cada, mas quando a gente está lidando com muitos dados, a gente não consegue saber isso. E aí, através do agrupamento e utilizando essa função describe, ou seja, descreva, ele faz todos esses cálculos já para a gente direto. Então, ele já pega a média, né, desse estado, ele já pega aí qual é o desvio padrão, né, standard deviation, ele já pega o máximo, quem foi o máximo de tudo que tem São Paulo lá agrupado, o máximo foi 2.500. E aí temos aqui esses 25, 50, 70 e 75% que eles descrevem. Se você pegou aqui os 50%, como nós temos 2 dados, só apenas 2 dados, ele também é conhecido, o percentil de 50% também é conhecido como a mediana, né? Então ele coincide aqui com a média, porque a gente tem apenas 2 dados, 25 o primeiro quartil, né? ou o quartil inferior e o quartil superior. Enfim, isso é a parte de estatística que a gente aborda mais para frente em temas um pouco mais avançados. Mas é para você ter uma ideia de como que quando a gente plotar um gráfico desses dados, como que ele vai se comportar. Beleza, então, outra coisa que eu posso fazer depois de agrupar esses dados é o seguinte: eu posso utilizar o transpose. Vamos supor que você quer ver isso aqui de uma forma diferente. Se eu utilizar o transpose, ele simplesmente troca o que é coluna para linha e o que é linha para coluna. Você vai ver já isso aqui, olha lá. A sede, que eram as nossas linhas, viraram aqui as nossas colunas. Ó. E tudo que era coluna, todas as colunas viraram linhas. De repente, você acha mais interessante visualizar assim. Eu também posso pedir de apenas um estado. Por exemplo, eu quero que você descreva, né, nesse transpose, mesmo transposto mesmo, só para vocês verem, a coluna São Paulo. E ele vai descrever apenas a coluna São Paulo, né? Contagem, média, desvio padrão, mínimo, máximo, enfim, tudo que eu acabei de falar para vocês. Tá, mas e se eu tiver um data frame multi-index? Como que eu faço para agrupar isso, né? Vou mostrar para vocês agora. Vou dar uma pausa aqui só para colocar aqui a criação, porque a gente já falou sobre a criação de data frames multi-index, tá bom? Vou colocar aqui. Vai estar lá embaixo na descrição do vídeo também. Beleza, então criei aqui o nosso data frame multi-index, que eu chamei de def também, porque não vai ter problema aqui nesse caso. Beleza, olha só, ele tem um estado, né, um produto aí, garrafas, tal, e quanto foi vendido de cada produto em cada estado. Como que eu faço para agrupar, no caso aqui de um data frame multi-index? É bem simples, a gente vai colocar group by, ou seja, agrupe o meu data frame df. Vou até mudar o nome para ficar mais fácil para vocês aqui. Vou colocar df1, porque senão acaba confundindo, né? Isso aqui é um data frame diferente do de cima. Tem que rodar aqui. Beleza, opa. Então, group by o quê? Estado. Vou colocar aqui que eu quero agrupar por estado. E aí eu preciso especificar para ele, ó, Shift Tab, eu preciso especificar para ele o level. Lembra que eu falei dos níveis dos data frames multi-index? Então, o estado ele está em qual nível? No nível 0, né? Então, eu posso colocar aqui simplesmente que eu quero que ele agrupe pelo estado que está no nível 0. E ele já fez aqui, ele já agrupou para a gente. Vou chamar isso aqui de multi by sed. E aí, né, eu vou rodar isso aqui. E aí eu posso também tirar o que eu quiser, né, as informações que eu quiser desse data frame agrupado. Por exemplo, a média. Olha lá, o total vendido, a média em cada estado, né, em Minas Gerais, foi vendido a média aí de venda foi 2.300 e tanto, Rio de Janeiro, São Paulo, beleza. Vamos ver qual foi a maior venda. Max. Para cada estado, 13.900 para Minas Gerais, 22.400 para o Rio de Janeiro e 35.000 para São Paulo. Beleza? E se eu quiser
lembrando uma outra coisa aqui que eu esqueci de falar para vocês, é que eu posso agrupar por sede, posso agrupar por vendedor, posso agrupar por vendas ou por qualquer outra coisa, mas o que você tem que fazer é agrupar por aqueles que têm mais de um valor, né? Por exemplo, a sede, São Paulo, São Paulo, São Paulo, eu tenho lá uma lista de consumidores e as cidades que eles moram. Como que eu faço isso? Eu posso agrupar por cidades para eu ver, por exemplo, qual cidade está vendendo mais, qual cidade está vendendo menos, qual a média de venda em cada cidade, enfim. Esse Group By ele é muito importante para que a gente consiga tirar esse tipo de insight dos dados. Além disso, vamos fazer só um último exemplo aqui que eu vou colocar como não sendo o estado, e sim agora eu vou agrupar por produto. Só para vocês verem a diferença que eu tenho que mudar aqui o level, né? Então eu vou colocar que eu quero que agrupe o meu data frame 1 por produto. Só que o produto ele está no level 1 e não está no level 0. Se eu colocar o level 0, ele vai dar problema. Eu também posso mudar o eixo. Isso aí quando vocês apertarem Shift Tab aqui, vocês vão dando uma olhadinha, ó. Ele está agrupando, né, no eixo 0. Você pode colocar para agrupar no eixo 1, que são as colunas. Isso aí depende do tipo da análise que você está fazendo. Você pode colocar aqui, né, para ele, aqui já está como sort true, para que ele já fica ordenado do menor para o maior. Perceba que todas essas análises aqui, ó, 12, 17, 22, 13, já fica ordenado. Enfim, vamos colocar aqui por produto, beleza. Esse aqui vai ser então by produto, não by sede, né? By produto. Aqui também by produto. Vamos ver aqui a média de venda deles. Opa, eu não defini porque eu não rodei. Legal, então temos aqui a média de venda de copos e garrafas. E o que a gente já pode ver aqui, que vender copo, está vendendo muito mais copo do que garrafa. Tem que produzir mais copo, senão vai acabar. Enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Como que a gente utiliza o Group By. Foi bem rapidinho essa aula, né? Deixa eu ver quanto tempo que é. Como que a gente utiliza o Group By para que a gente consiga tirar insights aí dos nossos dados. Beleza? Na próxima aula, galera, já é a última aula do nosso curso, que vai ser a aula de funções. E eu aguardo vocês lá, porque daí vocês já vão poder pedir o seu certificado. Beleza? Valeu!